impunidade. Nós tivemos, num primeiro momento, um cidadão que foi condenado, foi julgado e condenado em 3 instâncias. Ele foi preso, teve direitos políticos cassados. Ninguém sabe de quem eu estou falando. Condenado em primeira instância, segunda instância, um tribunal composto de pelo menos 3 julgadores, depois o terceiro tribunal composto por outros, pelo menos 3 julgadores. Quando a gente fala 3, é porque um tribunal tem que ser no mínimo 3. Às vezes é julgado em composição, a gente fala plena. Aí pode ser que vai ser 5, 7, enfim. E mais outro, o próprio STF também já havia o condenado, também na sua composição de turma e alguns recursos analisados no pleno. Tudo isso aqui. Então não era um juiz perseguindo, toda essa turma aqui condenou. Só para contextualizar, perdão te interromper, só para contextualizar para o nosso telespectador entender. Vira de cabeça para baixo o processo e diz: oh, me equivoquei. Isso não podia ter sido julgado aqui, tinha que ter sido no CEP da rua lá de trás. Então, como era no outro CEP? Tecnicamente falando, isso de fato, a lei fala que tem um lugar certo para o processo ser julgado. Todavia, depois de certas fases do processo, na primeira manifestação da defesa, se ela se cala em relação a isso, fica prejudicada essa discussão. Porque isso que a gente fala de competência, isso, escreve essa possibilidade, é uma competência relativa, né, que a gente fala o foro de julgamento, ela é uma competência territorial, o território onde vai ser julgado. Ela é relativa. Se a parte não manifestou, pode correr ali se ela não tem objeção. Agora, se ela tem objeção, ela pede e vai correr o processo onde é do interesse dela, quem tem esse direito. Para facilitar ela fazer uma defesa. Só que isso foi analisado em embargo de declaração alegado lá no STF, quando teria que ser discutido lá atrás. Mais um outro absurdo que acontece nesse processo. E a gente poderia fazer 5, 6 programas aqui, Fabélia, discutindo os absurdos que aconteceram só naquele processo. Mas como eu já dizia, eu me tornei, né, vereador porque eu era analista político, comentarista político de rádio e TV. Comecei na Vinha FM, depois falar em 14 canais de rádio e TV e falo com muito orgulho, eu sempre fiz pro bono. Que eu entendia que essas informações e a verdade tinham que chegar à população. Sempre fui indignado e de tanto eu expressar minha indignação e levar as informações aos amigos, fui convidado a ser candidato a vereador, né, e graças a Deus mantivemos nossa coerência, conquistei o meu mandato na justiça, tive pouco tempo de mandato, menos do que eu gostaria, mas no pouco tempo, né, segundo dizem, o tempo que eu fiz lá, eu fiz mais do que se brincar todos os vereadores juntos, principalmente pela nossa fiscalização, nossa coerência e combatendo, né, aquilo que a gente entende que é um mal na política. Mas o que eu ia dizer, eu era analista político. E a minha análise na época que soltaram o Lula, eu posso falar aqui o nome, e quem ratificou o que eu já tinha analisado foi o próprio Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF. Então, nas palavras dele, não vou nem dizer a minha para não ter que responder nesse processado, mas segundo o próprio ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, soltaram Lula para vencer Bolsonaro. E por isso eu sempre digo, Lula... Eu sei que a gente está falando pessoal do agro aqui. Não se iluda, Lula não é um cara do sistema. Lula é o instrumento do sistema para vencer o antissistema, que é o Bolsonaro. É o cara que se manteve um monte de esquema de corrupção, que tentou derrubar a regalia de elites políticas. Então, esse cara, para ser vencido, só tinha uma pessoa para vencê-lo, que seria o Lula. Por isso, tornaram ele elegível novamente e soltaram ele. Lembrando que esse mesmo Lula foi preso por essa mesma turma, quando ele disputou a eleição com o senhor Geraldo Alckmin, que era o cara do sistema naquele momento. A gente não pode esquecer disso, né? Então, essa é a verdade. Lula foi solto, segundo Marco Aurélio de Mello, e eu concordo com ele, apesar de ter dito isso antes dele, que ele foi solto para vencer Bolsonaro. E esse é o judiciário que a gente tem hoje no Brasil, um judiciário aparelhado, falo isso como advogado, sou presidente de comissão no AB, sou também do setor produtivo, falo isso com muita responsabilidade institucional, eu sou o diretor na CIEG, mas eu falo isso agora, é o Telêmaco Brandão falando. Nós temos um STF aparelhado de pessoas fiéis à sua ideologia, e não à nossa legislação e não ao nosso país.